Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje eu vou mostrar como que a gente faz os serviços aqui no Spring Boot. Então vamos lá pro vídeo então. Então a gente fez aqui a entidade já, o repositório que é esse daqui. Agora a gente vai usar o que a gente fez aqui no repositório nos serviços. Então vamos lá então. Então na mesma pasta que a gente criou entidades, repositórios, né, que é essa pasta curso, que tem aqui a pasta da aplicação geral para a gente iniciar, né? A gente pode iniciar por aqui ou aqui também. Então, nessa pasta curso, eu vou criar o botão direito, nova, pacote, e vou criar a pasta de serviço, que é a próxima camada que a gente vai trabalhar, né? Então, é a terceira camada já que a gente está trabalhando. Feito isso, a gente vai criar uma classe chamada user serviço. Então, botão direito. Aqui, novo Java user service. Eu enter. Pronto, foi criada. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, qual que é? A gente já fez nos outros arquivos aqui, nas outras camadas, né? De declarar pro Spring o que esse arquivo faz. Então, a gente coloca arroba, é o serviço, né? Então, service. Então, isso daqui é bem fácil e importante de aprender, né? Importante de declarar sempre. Agora, a gente vai ter que chamar o repositório que a gente criou. Aqui, user repositório. Vai ter que chamar aqui, agora no user serviço, tá? Então, é uma camada, literalmente, uma camada com a outra, né? Então, a user entidade usou aqui no user repositório. O repositório vai usar aqui no serviço agora. Então, para fazer isso, importei dessa maneira aqui. Deixa eu minimizar a pasta para ficar mais fácil para explicar. Então, o que esse auto faz? Faz a instância automaticamente desse valor aqui. Ou seja, ele faz a injeção de dependências. Em outras palavras, deixa eu parar o mouse aqui, importar esse uso repositório. Então, ele vai pegar esse auto, ele vai fazer automaticamente a instância, né? Ou seja, vai pegar essa constante privada que eu declarei, ela está vazia, sem valor nenhum, vai pegar e vai declarar o valor dele, que é esse user repositório. Ctrl clique, então ele vai preencher, né, a constante com esses valores aqui e também entrando aqui, na entidade, a gente fez o setter e o getter. Vai preencher também com setter e getter aqui dessa entidade. Então, ele vai instanciar, né? Já vai iniciar com esses valores. Se tirar esse auto aqui, precisava ter feito um construtor, dentro do construtor, chamar outra variável e depois fazer a instância. Então, ele facilita bastante código para a gente. Então, seguindo aqui. Então, eu vou colar a classe aqui de criação, né? A classe para criar o usuário. E vou explicar para vocês. Então, colei aqui. É uma classe vazia. A gente vai explicar cada linha de código aqui dentro. Eu já vou colocando a lógica, né? Porque é isso que o serviço faz. Ele faz todo o trabalho, né? Por isso que chama o serviço. Ele faz todo o trabalho da lógica, do código. Ele faz tudo o que tem que fazer. E depois joga tudo limpinho, bonitinho para o controller. E o controller já cria a API o front-end consumir, tá? Então, é essa ordem, é assim que funciona, tá? Um projeto bem estruturado. Então, apareceu umas coisas novas aqui, vamos lá explicar. Então, esse response entidade, ele veio daqui, do próprio Spring. Então, você importa aí. O DTO, a gente já vai criar. E aqui, o user create requisição, a gente já vai criar também. Aqui, o DTO, o que ele é? Vou até pegar no Google aqui,
porque é um nome meio complicado assim de se falar, né? Então, o significado do DTO é isso daqui, ó. Objeto, né, que é a letra O, de transferência de dados. Então, quando você ouve isso, né, aqui é em inglês, né, que vem a origem, né, DO, que vem daqui, e é o padrão de projeto de software utilizado para transportar dados, tá? Em diferentes camadas da aplicação, né? Beleza? Aqui ele fala também, né, que é uma coisa muito importante, isso daqui é usado apenas no back-end, tá? No front-end, isso é como se fosse uma tipagem, tá? Então, se você for lá no front-end, ver uma interface, né, que é um tipo também, é a mesma coisa do que o DTO. Porém, aqui no back-end é abordado como DTO porque é a transferência de dados. Mas, em resumo, para ser sincero, é tudo tipagem, tá? Para ficar mais fácil, resumindo para vocês. A gente vai fazer uma tipagem aqui, tá? Porém, aqui é chamado de DTO. Então, na pasta de cursos, aonde a gente está colocando tudo, a gente vai criar mais um pacote chamado DTO. Então, vamos criar aqui, ó, essa mensagem DTO. Aqui eu coloquei errado, vamos colocar um S no plural. Então, botão direito, rename, ó, e é só adicionar um S e refatorar. Feito isso, eu vou abrir uma outra pasta, né? Outro pacote e colocar global. Por que isso? Porque eu gosto de deixar tudo bem separadinho, porque vamos supor, vai ter vários DTO do usuário. Então aqui, ó, já vou criar uma pasta com user, tá? Então fica tudo que é DTO do usuário fica nessa pasta. Tudo que é global, que vai usar mais do que um arquivo, fica aqui. Então isso fica bem organizado e também pensando em um projeto que vai crescer, né? Projeto em escala. Como que isso vai ser fácil de dar manutenção e adicionar novas tarefas, né? Novas funções e também para resolver bugs também, né? Isso daqui é maravilhoso para você debugar também, que a gente já vai ter uma aula de debug, tá logo aí. Isso é muito importante, não tem como mexer no back-end sem você saber fazer o debug certinho, tá? Então é por isso que eu gosto de dividir certinho para não ter dor de cabeça. A vida já é tão complicada, né? Vamos facilitar um pouco. Então aqui vou criar um arquivo dentro do global com esse mesmo nome. Vou até copiar aqui, ó. Copiei. Botão direito no global. New. Java. E aqui não é uma classe, tá? Aqui toda tipagem em Java é esse record aqui. Vou colocar o nome dele aqui. Dei um Enter. Agora, o que vai ter nesse DTO, né? Vai ter simplesmente uma string com a mensagem, tá? Mais nada. Então, foi feito aqui o DTO, é simplesmente assim.
Se tiver mais uma outra propriedade, né, a gente iria adicionar logo aqui em seguida a tipagem e o nome da constante. Então vamos seguir lá. A gente estava aqui em serviço. Então separar o mouse aqui em cima, importar classe, verificando da onde que veio realmente a DTO global mensagem, ok. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui no user create, tá? De rec, que é de requisição, né? Que é onde que eu estou pegando, estou pedindo, que na verdade vai ser o body da aplicação. Então vamos fazer aqui. Então em user, botão direito, eu copiar o nome aqui primeiro, né? Copiei para ficar mais fácil. Botão direito, new, classe, fazer mais rápido que agora vocês já aprendeu. Aqui ó, selecionar esse carinha aqui, deu enter, beleza. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido também. Então colei aqui ó, pronto, a gente vai ver o que ele fez. Então ó, ele colocou essa validação, tá vendo aqui ó, validação aqui ó, não pode ser branco e e-mail. A gente instalou essa lib lá no começo, na primeira, segunda aula, né, que a gente criou o projeto do Spring. Então, se você não instalou, volta lá nas outras aulas, instala lá na aula de criação do projeto. Feito isso, o que aconteceu aqui, né? Então, eu criei essa constante. Então, eu criei, ó, essa constante e-mail com a variável, né? Então, vai ser uma tipagem e-mail com o texto, né? String. Aí, se der erro, porque ó, a validação tá falando, ó, isso é obrigatório ser estrutural em e-mail, né? Eu não preciso criar um regex, fazer toda a criação de código. Então, a validação ela já faz tudo pra gente, né? E se por acaso eu não colocar um e-mail válido, né? Colocar o everton.com, vamos supor, né? Ele vai dar essa mensagem de erro, né? Então, ó, vai colocar validação e o e-mail aqui que eu coloquei. A gente vai fazer todos esses testes aí, tá? E aqui, ó, o outro, ele não pode ser branco, né? Ou seja, não pode ser nulo, não pode ser vazio, não pode ser nada. Eu tenho que preencher com alguma texto, né, string que eu coloquei aqui. E logo em seguida, que é o password. Então, o password eu deixei livre, mas o password não pode ser branco. Então, não tem como criar um usuário sem um password, né? E assim como não tem como criar um usuário sem e-mail também. Agora vamos importar esse DTO aqui. Vamos lá em serviço. Parou o mouse aqui em cima, ó. Importou. Vou minimizar, verifica se está na pasta certa, tudo ok. Então, beleza. Então, a primeira linha aqui a gente já fez. Tá tudo certo. Então, aqui agora, ó, o response, o que que ele faz, né? Veja que ele foi importado do HTTP, ou seja, ele literalmente vai dar um retorno HTTP, né? Que é o status code de resposta e também pode retornar uma lista ou um objeto. Então, é assim que ele trabalha. Por isso que a gente fez aqui, ó, esse DTO, né? Então, aqui nesse caso, que é o create, né? Ele vai criar, ele vai dar um retorno status 201 e vai colocar um objeto como mensagem. Mais para frente vocês vão ver isso daqui sendo configurado certinho, tá?
Então é isso que ele faz. Então ele tem esse tipo de retorno, né? Que é o status e o corpo da resposta, beleza? Então vamos seguindo aqui. Então colei aqui. Ele pegou esse user repositório da onde, ó? Dessa constante aqui, ó. Tá vendo que apareceu aqui, ó, um usado, que é esse carinha aqui. E pegou também isso que a gente criou aqui, ó, se existe e-mail, mas da onde que é isso, ó? Ctrl, clique. Ó, ele tá aqui, ó. Já ficou azulzinho, porque sem usar, ó, ele fica aqui, ó, mais escurinho, tá? Então foi daqui, ele pegou. Então ele já vai puxar lá no banco de dados automaticamente, verificar esse e-mail que a gente passou e se tem algum e-mail retornar o booleano, que é esse daqui. Então vamos voltar. Então, ó, aqui está o e-mail passado. Ué, mas cadê esse e-mail aqui, ó? Ele está vindo daqui, ó. Então eu tenho que pegar, colocar, ó, body, ponto. Ele já vai puxar, ó, o que a gente declarou lá, ó. Entrando aqui em DTO só para recordar, ó, a gente declarou e-mail, tá aqui, e declarou password também. Beleza. Aí, se colocamos o if, né? Então, se for verdadeiro, ok, né? Se eu parar o mouse aqui em cima, ó, tá vendo que é o booleano que vai retornar. Então, se for verdadeiro, ele vai retornar uma mensagem de erro. A gente vai ter uma aula logo depois também de tratamentos de erro. Isso daqui é um jeito bem grotesco, bem cru mesmo de fazer, tá? Mas depois eu vou ensinar como que faz certinho, mas por enquanto aguarda mais um pouco aí. Então, vou colocar essa mensagem de erro, ó, usuário já cadastrado, né? E colocar aqui, ó, a entidade existe, já colocando uma mensagem de erro que já existe. Então, provavelmente é para aparecer 409 lá, conflito, né? Então, seguindo o próximo passo, né? Que a gente vai criar um usuário, não pode ter dois usuários com o mesmo e-mail, né? Vou até colocar aqui, ó, create. Acho que fica até mais fácil, né? Então, troca aí também, se quiser, o nome da classe. Então, agora o próximo passo seria esse daqui, ó. A gente cria uma constante com o valor da user entidade. Ele cria uma nova instância, né, do user entidade. Criar aqui, ó, cliquei. Então, ele vai criar uma novo valores para esse carinha aqui, ó. Então, vai criar um novo valor de ID automaticamente, né? Que eu coloquei aqui, ó, a gente colocou. Então, ele já criou um ID com um ID, né? A gente já vai ver esse valor aqui também acontecendo. Então, ele criou aqui esse valor de e-mail e password, porém, criou, mas está vazio, tá? Que a gente não declarou nada ainda. E é o que a gente vai fazer agora nessas outras linhas aqui. Então, ó, vou colocar aqui, ó, user, ponto. Então, ó, você lembra do Lombok? Get, set. E eu quero fazer aqui, eu quero setar, né, colocar um valor no e-mail. Então, ó, aqui ele já está pedindo, ó, para o mouse aqui em cima, ó, colocar um valor. Aqui, ó, string e-mail. Então, simplesmente, a gente pode copiar daqui, né? Ou, melhor, ó, o que vem daqui, ó, body. Né? O que vem aqui do corpo, da requisição. Calma que as coisas vai fazer sentido também mais para frente. Se você não está entendendo, ó, body.email. Beleza? Então, eu setei esse valor que ele criou aqui nessa tabela. Aqui, ó. Então, coloquei esse valor aqui nesse e-mail já. Agora tem um password, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa no password. Então, user ponto setar, né? Set password. E ele está pedindo uma string de password, que é o que a gente colocou lá no body password, e é esse DTO aqui, ó, né? E-mail e password. Nas outras aulas eu vou fazer mais rápido, mas
Aqui você tem que entender realmente como é que funciona. Se tiver com dúvida, deixa aí nos comentários, assim que der, eu tento responder. Mas se não entender, volta o vídeo e assiste de novo. Beleza? O que eu fiz aqui realmente? Então, alterei o valor do e-mail e alterei o valor do password, que estava vazio, né? Esses dois estavam vazios. Alterei e adicionei aqui nessa constante. Então, quando você faz isso, você não cria uma outra constante. Você pega a constante que está aqui e adiciona mais esse valor aqui, tá? Ou seja, em outras palavras, entrando aqui na entidade, eu já tenho esse valor que fez automaticamente. Agora a gente setou, né? Criou esse valor de e-mail, que foi que o usuário colocou no corpo, né? No body que a gente colocou lá, e também no password. Tá? Então vamos voltar aqui. Agora a gente vai ter que salvar na tabela, né? Porque todo o processo a gente já fez aqui, né? Fez essa validação, mas se essa validação for falso, né? Ou seja, se não tiver nenhum e-mail cadastrado, ele vai permitir de salvar no banco de dados e que fazer o create, né? O create do usuário. Então, ó, a gente vai pegar esse carinha aqui agora, tá? Deixa eu dar um enter aqui, ponto, e vamos salvar, né? Save. O que vamos salvar? Esse valor dessa nova new, né? Dessa nova tabela que a gente adicionou aqui esses valores. Então, adicionou. Beleza, ponto e vírgula. Agora sim, a gente vai fazer esse retorno aqui, né? Então, colei. Então, ó, retorna, né? Uma response entidade, que é esse carinha aqui. Ponto status, né? Com status create, que é o status 201. Beleza? Um status padrão de um post. Aí no corpo da resposta, né? Ponto body. Não é esse body aqui, tá? É o body daqui de dentro, desse response entidade. Então, dentro da requisição do corpo, né? A resposta do corpo, eu quero criar uma nova DTO, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui ele criou uma nova mensagem de string, porém tá vazia. Ele criou. Se eu tirar esse new aqui, vai dar erro, ó. Tá pedindo erro. Inserir new. Aí colocou aqui. Então ele criou esse carinha aqui, né, esse método. E aqui, ó, com essa mensagem vazia, porém a gente adicionou aqui agora. Então, usuário criado com sucesso. Então, de serviço é isso. Agora, para ficar um pouco melhor, a gente pode fazer o clean code aqui, né? Ou seja, essa função ele tá bem escrita, né? Dá para entender realmente o que ela está fazendo. Aqui tá tudo ok. Você pode deixar dessa maneira. Porém, se tiver outras classes, né, que pode sim usar essa mesma função, então a gente vai remover daqui, ó, e criar essa nova classe, ó. É o mesmo código, tá vendo? É o mesmo código. Porém, agora, ó, se eu apagar aqui, colocar aqui, ó, this ponto e chamo ele aqui, ó, mesma coisa, e passo o e-mail. Então fica um alerta aí, que aqui agora tá bem mais nítido de ler também, né? E se eu precisar usar em outras classes, não fico repetindo o código, apenas uso esse carinha aqui. Aqui eu vou usar apenas nessa classe. Posso deixar dessa maneira, porque está bem limpa também. E aqui também está bem nítido e o restante também. Então, agora, para a próxima aula, a gente vai fazer a criação do Swagger, né, para depois a gente fazer o controller e dentro do Swagger testar essa criação aqui se está tudo bem. E depois a gente faz o deploy para mostrar para vocês, né, em outra aula, para mostrar como que funciona o deploy, que é muitíssimo importante, porque vocês vão ter bugs e muitos, não são poucos para resolver. E o deploy, ele
vai fazer isso daí com muito mais facilidade, né? Vai ser uma ferramenta essencial no dia a dia para você trabalhar aí. E além disso, para criar novas funções, né? Novas utilidades, o deploy também é essencial também, né? Ou seja, vai usar para tudo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, dá um curtido no vídeo, ajuda bastante a divulgar para as outras pessoas. Isso também, a inscrição, a curtida. E se gostou, deixa aí nos comentários se gostou, se está gostando aí do fluxo das aulas, como que está indo. Estou tentando fazer o mais rápido para vocês esse curso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima e fui!